O hype dos kits Interposer, os processadores de engenharia em especial, está nas alturas. Aquele conjunto que vem uma placa-mãe com um processador soldado, em especial o tal do Core i9, aquele processador de 8 núcleos que atinge 4.7 GHz, 4.8 GHz, quando tem só um núcleo em atividade e tal, o pessoal está caindo em cima. E é lógico, junto com esse hype, acaba surgindo algumas situações, como por exemplo algumas especulações. E muita gente tem me perguntado sobre as implicações de segurança de você utilizar um processador de engenharia. No fim das contas, você está utilizando um produto que não necessariamente deveria ter chegado ao mercado. Arrisco até dizer que esse produto não era intenção da Intel que ele chegasse na mão de nenhuma pessoa, usuário final. E por conta disso, ele pode ser um produto inacabado, entre aspas. E a verdade, galera, é que apesar de ser especulatório, tem alguma razão? Pode até ter. Quando citadas as possíveis vulnerabilidades de segurança, foi falado do tal do Spectre e do Meltdown. São duas vulnerabilidades que foram encontradas lá em 2018, já são um pouquinho mais antigas e que já têm diversas correções aí no mercado. E existe uma ferramentinha que você pode rodar. Eu tô aqui com o meu kit Interposer, o 11900H, né, de engenharia, para mostrar para vocês. Vou abrir aqui um CPU-Z para mostrar a CPU rodando aqui para vocês. Então, ele não mostra o nome do processador, só Intel 0000, e esse daqui é justamente o kit que supostamente pode ter algum problema. Eu baixei a ferramenta que chama Inspector, vou abrir ela aqui com vocês para mostrar para vocês que, sem dúvida alguma... Eita! Não é seguro? Não é nada disso, pessoal. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui hoje. Como eu disse para vocês, pessoal, essas duas vulnerabilidades que eu citei, o Spectre e o Meltdown, que de fato, esse Inspector, esse aplicativo, ele de fato consegue detectar se o hardware ou o software tem essa mitigação, essa correção, né, dessas vulnerabilidades. Elas existem desde 2018, ou seja, tudo que tinha antes de 2018 sofreu correções por software. Tudo que veio depois de 2018, talvez um pouco de software e um pouco de hardware. O tipo de vulnerabilidade é chamado de Side Channel Attack. É um ataque de canal lateral. Como que isso funciona? E eu quero que vocês se atentem na explicação, vou tentar simplificar o máximo possível, mas eu gosto de dar informações técnicas para vocês funcionarem por conta própria e não necessariamente caírem aí, às vezes, em algum engano por conta de coisas que a gente lê na internet. Já vi até o pessoal recebendo comentário falando, você vai usar esse kit e aí você vai ver que sua conta bancária vai estar zerada. Cara, não tem nada disso. Para começar, essas vulnerabilidades de Side Channel Attack, elas são muito difíceis de se executar se não houver um acesso remoto à sua máquina. Existem formas de executar através do browser, mas até os próprios browsers já incluíram correções ou mitigações possíveis para essas vulnerabilidades. A janela de ataque de vulnerabilidades do tipo Side Channel Attack, ela existe porque o processador possui uma funcionalidade chamada execução especulativa. O que significa isso? O processador, ele vai executando softwares e muitas vezes os softwares eles não são lineares. Ele está rodando um pedaço e aí ele vai para outra parte dele e depois ele volta. E muitas vezes essa não linearidade não é um negócio garantido. Ou seja, você chega num certo ponto que pode ser que ele vá para o ponto A, pode ser que ele vá para o ponto B. Isso é chamado de branch, ou seja, são galhos, né? Branch, quando você traduz para o português, são galhos, são ramificações. Então o software está numa linha de execução e ele pode se dividir em duas partes separadas. Quando acontece um branch, a CPU detecta, faz eventualmente um cálculo, faz uma comparação e vai para o lado certo do software. Acontece que esses processadores que nós utilizamos, que são x86, a arquitetura deles, e muitas outras arquiteturas modernas, possuem um negócio chamado Out of Order Execution, ou seja, execução fora de ordem. Isso acontece para que o processador internamente otimize o software para utilizar da melhor forma possível suas unidades de execução. O processador não é uma peça monolítica, ele tem dentro de cada núcleo uma série de bloquinhos, uma série de funcionalidades. E cada programa utiliza esses blocos de formas diferentes.
algumas coisas não são possíveis que sejam feitas simultaneamente, ou eventualmente, para você executar uma determinada função, você precisa esperar que outras funções tenham terminado de executar. Dessa forma, muitas vezes, se você executar o software exatamente como ele é escrito, você acaba atingindo um estado chamado de stall, que é o estado que o processador tem que parar porque ele não tem os dados necessários para continuar a execução. Foi criada então essa execução out of order porque caso alguma condição faria com que o processador tivesse que atingir esse estado de stall, esse estado de parada, ao invés disso, ele assume resultados internamente utilizando, obviamente, lógicas que não são disponíveis publicamente. A Intel e a AMD têm lógicas diferentes e ele assume qual lado da execução, naquele estado de branch que eu mostrei para vocês, a parte da ramificação do software, para qual lado ele vai executar. Isso é execução especulativa. Ele chega num ponto, ele não sabe o que vai acontecer na sequência, ele assume uma das possibilidades e continua executando como se o software fosse tomar essa ramificação lá na hora da execução final. Acontece que não necessariamente essa ramificação seria de fato tomada, ela iria para debaixo, aí ele descarta todo esse trabalho e continua aqui. Tudo isso é feito para que o processador seja utilizado ao máximo, a execução fora de ordem, a execução especulativa, ou seja, o processador especula o que ele precisa fazer só para ele não ficar parado. E se por acaso ele tiver acertado o lado da ramificação que ele ia executar, pois bem, ele saiu ganhando desempenho. Isso é tudo muito genial, é tudo muito inteligente, fora da nossa compreensão. Eu não sou engenheiro de hardware, não estou nem perto disso, mas eu tenho uma compreensão mínima sobre como funcionam softwares e hardwares. E eu consigo explicar para vocês dessa forma como que o sistema interage com o processador. E então, sabendo mais ou menos como que funcionam essas execuções dentro da CPU, como que as vulnerabilidades de segurança do tipo side channel acontecem. Como o próprio nome diz, são execuções de canal lateral, ou seja, o processador ele tem diversas coisas que estão acontecendo ali simultaneamente. Eventualmente, a vulnerabilidade vai tentar atacar uma informação que está num cache para pegar alguma informação confidencial ou alguma informação que está rodando dentro ali do pipeline do núcleo para extrair alguma chave criptográfica ou alguma coisa que consiga dar acesso externo, acesso hacker, eventualmente, ao seu computador. Acontece que para isso ele executa alguma coisa ao lado do que está sendo executado. E com a execução especulativa, especulando um caminho de execução do software que eventualmente ele não deveria estar executando. Por exemplo, você tem um software que chama uma função do Windows e essa função é protegida, ela acessa dados que ninguém deveria ter acesso, só o Windows. O processador chega nesse ponto e ele decide ir lá para os métodos do Windows e lá para a parte de dentro do kernel e é aí que tem essa janela de oportunidade para acontecer o ataque. Isso é um ataque side channel. Isso é como funcionam as vulnerabilidades do Spectre e do Meltdown. Acontece, galera, que essas vulnerabilidades são muito antigas. Elas são de 2018 e elas impactaram consideravelmente até o desempenho dos processadores que foram lançados antes dela. Esse impacto do desempenho acontece porque o próprio kernel do Windows, o próprio software, o próprio programa adicionou bloqueios para impedir que o processador executasse a execução especulativa a partir de um certo ponto. Para os processadores Intel, por exemplo, é acrescentar uma função chamada lFence, uma instrução do processador que diz daqui para frente, fence é uma cerca, né? Daqui para frente você não pode fazer execução especulativa. E como eu disse para vocês, a execução especulativa existe para tirar mais proveito da CPU. Uma vez que você coloque o lFence ali, ele não tem mais esse direito de executar para frente do tempo, para frente da instrução que ele deveria estar executando, e por conta disso ele perde desempenho. Uma leitura de memória, qualquer coisa que tenha latência maior do que a latência interna da CPU, faz com que ele fique ali esperando sem nada para fazer. Essa foi a forma como essas vulnerabilidades foram corrigidas lá em 2018 para os processadores antigos da Intel e até mesmo alguns modelos da AMD. Acontece que, a partir dessa data, tudo que foi sendo lançado foi recebendo correções a nível de hardware para essas vulnerabilidades. Poxa, o processador vai acessar uma área protegida da memória? Vamos garantir que ele tem acesso também à frente do tempo, também especulando, porém tendo a certeza de que nós podemos tomar esse caminho de execução e que ninguém vai conseguir acessar esses dados em um ataque de side channel. E esse tipo de solução já vem sendo implantado nos processadores já há anos, galera, há anos.
Quando nós vemos, por exemplo, um software como o Inspector aqui, dando uma falha de segurança no nosso processador de engenharia, é óbvio que isso acende na nossa cabeça, opa, o que está acontecendo aqui? Porém, é importante, por exemplo, nós nos atentarmos aos detalhes que diz sobre essa falha de segurança. Vou chamar a atenção para vocês aqui de novo, na solução do Inspector, o que o próprio relatório dele, de um software que a última atualização foi em 2019, que não faz ideia de qual sistema nós estamos rodando, o que ele diz sobre o relato dele de que tem um problema de segurança na nossa máquina. Então, se nós descermos aqui na lista, ele vai ter uma série de informações, esse sistema de 64 bits já tem completa ciência dos problemas do Spectre, do Meltdown, o hardware do sistema foi atualizado com novas funcionalidades que permite que o sistema operacional corrija contra o Spectre, blá 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 blá. E aí nós temos aqui, ó, o sistema Intel, o processador Intel desse sistema provê uma solução de proteção de alto desempenho contra a vulnerabilidade do Meltdown. Um sistema operacional atualizado será capaz de prover proteção sem nenhum tipo de slowdown, sem nenhum tipo de perda de desempenho. É basicamente o que está escrito nesse texto aqui, galera. Então, assim, depois vem essa última frase aqui de baixo. Esse sistema não está atualmente protegido contra o Meltdown. Ou o sistema operacional não conhece esse problema, o que nós sabemos que está errado, já que a parte de cima aqui diz que sim, ou foi deliberadamente desativada a proteção, ou seja, deliberadamente o Windows decidiu não ativar a proteção contra o Meltdown nesse sistema, mesmo sabendo que o processador tem suporte a hardware. Não fica estranha essa frase? Pois é, galera, eu achei suspeita, falei, caraca, e agora, né? Será que eu afetei a vida de muitas pessoas sugerindo esse kit, um kit com uma falha que permite que um hacker zere a minha conta bancária? Pois é, esse tempo todo, galera, aqui atrás está meu notebook, minha máquina pessoal e de trabalho, e ele basicamente usa um Core i7 11800H, um processador da mesma geração, com o mesmo sistema operacional, Windows 11 de 64 bits, que esse daqui que está rodando no nosso Interposer, o Core i9 11900H. Esse daqui é um modelo final, um modelo vendido pela Alienware, um notebook de alto desempenho, muito caro por sinal. E se eu mostrar aqui para vocês, não sei se vai dar para ver aí na câmera, mas eu posso colocar um print, vocês vão ver que ele tem exatamente o mesmo diagnóstico que o kit de engenharia. Muito provavelmente, pessoal, esse software não foi atualizado para novas versões de sistemas operacionais e para novos processadores. E ele continua reportando aquilo que ele tinha de informação em 2019, antes de existirem soluções de segurança adequadas a nível de hardware e de software, ou melhor, adequadas, completas, por assim dizer, contra essas duas vulnerabilidades de segurança. Mas então, Mário, você está querendo dizer que não tem nenhum problema em potencial, é zero, é totalmente perfeito e impecável? Não, pessoal, obviamente existe sim um hardware aqui que não é uma versão definitiva. Ele pode até ter problemas de estabilidade, que eu acredito que nós já teríamos registrado, já que eu fiz vários tipos de teste, inclusive estou usando ele no dia a dia aqui no canal, fazendo mais testes com ele, fazendo review, comparando com outros hardwares. Então, assim, ele pode sim ter algumas questões relacionadas ao fato de ser uma amostra de engenharia. Isso é fato. Acontece, galera, que tem gente rodando os Interposers de 8ª e 9ª geração da Intel, que são bem ali logo depois de descobertas as falhas. Tem gente rodando o Xeon V3 e V4 de engenharia, galera. Todos esses processadores são de engenharia. Vocês acham que um Xeon V3 e V4 rodando em um servidor, gente usando esses processadores de engenharia e até hoje, e muito provavelmente nenhuma falha de segurança absurda foi detectada. O fato é que muitos desses problemas eles não são corrigidos apenas a nível de hardware, mas também a nível de software. E se o Windows detectasse que o meu hardware está comprometido ao ponto de eu ter problemas de segurança, ele provavelmente ativaria a proteção do próprio Windows, incluindo aquelas instruções LFENCE que fazem com que o processador desative os canais viáveis aí de ataque dessas vulnerabilidades e até mesmo de vulnerabilidades mais novas. O fato é que nem com processadores que são versões finais nós estamos totalmente protegidos. E sinceramente, galera, esse processador aqui ele tem uma diferença de lançamento de quase 7 anos em relação aos processadores Xeon V3 que o pessoal compra até hoje. Honestamente, vocês realmente acreditam que um processador muito mais novo tenha
uma área de ataque muito maior do que o antigo só porque ele não é uma versão definitiva do hardware, vocês podem ter certeza que muitas vulnerabilidades modernas surgiram, que lá nos processadores Xeon elas ainda estão disponíveis no hardware, mas o software está mitigando. E aqui, nesse processador de engenharia, nós temos essas vulnerabilidades corrigidas direto no hardware. Apesar de não ser uma versão final, ele já é feito como se fosse uma versão final. E normalmente, as diferenças entre esses processadores de engenharia e a versão definitiva são apenas as especificações. E galera, eu aproveito o final desse vídeo para informar vocês que esse kit Core i9 atualmente, e eu não sei se temporariamente, está indisponível. Então eu deixo aqui como sugestão, se vocês estão gostando muito da ideia de ter um kit desses, ainda existem os processadores Core i7 de engenharia disponíveis. Eles são equivalentes ao modelo que tem aqui no meu notebook, então eles têm o clock um pouquinho mais baixo do que o modelo i9. Por serem modelos de engenharia, eles provavelmente não atingem clocks tão altos quanto a versão final, que é essa que eu tenho aqui. E isso nós até já tínhamos validado. O meu Core i7 11800H Interposer, que é exatamente o mesmo processador do notebook, ele teve um desempenho muito similar e às vezes até um pouquinho superior ao Core i9 de engenharia. Ou seja, ele deve atingir clocks um pouquinho mais altos, talvez consumir um pouco menos de energia, com relação ao modelo de engenharia. Então o Core i7 de engenharia deve ser um pouquinho inferior, mas ainda é um processador incrível e está saindo por menos de R$850 sem nem contar o cupom, galera. Então dá para tirar ele por um valor muito baixo e ele com certeza continua compensando bastante. Se vocês quiserem mais informação, vou deixar aqui o card que eu falei sobre os kits que completam muito bem esse kit Interposer. Esse era o conteúdo que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que vocês não tenham se assustado com a minha brincadeirinha lá no começo. De fato, a ferramenta detecta um problema de segurança nesse kit, mas honestamente eu ficaria bastante tranquilo, porque é um processador moderno, é um processador que a maioria das falhas que foram encontradas até pouco tempo atrás já estão corrigidas a nível de hardware e com certeza, para quem vai montar uma máquina aí, seja para jogar ou trabalhar, eu não acredito que tenha algo tão amplamente explorável assim. Se ele tiver alguma falha exclusiva dele, galera, um processador que só, sei lá, 500 pessoas, 1000 pessoas vão ter acesso, de baixo custo, eu tenho certeza que esse não seria o alvo de um ataque hacker, na boa. Então, fica aí o ponto de vista de uma pessoa que trabalha com software e que tem um gosto imenso por hardware sobre como funcionam e qual a possibilidade de um kit desse sofrer um ataque desse tipo. Beleza? Vou ficando por aqui, espero que esse conteúdo tenha sido informativo para vocês. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like, compartilha esse conteúdo com a galera, que isso ajuda pra caramba o canal a crescer. Nos vemos em um próximo vídeo, logo logo vai ter comparação desse Interposer com os processadores que vocês pediram no meu vídeo anterior. Então, fica ligado, se inscreve aqui no canal e até um próximo vídeo. Valeu!